Corinthians, pra mim, é um legado, né? É um legado. Eu tenho esse amor pelo time por conta do meu pai. Ele sempre ouvindo aquele rádio e xingando, e nervoso e tal. A paixão dele pelo Corinthians fez eu me apaixonar. Combina muito comigo, né? Tipo, eu sou resiliente, eu sou essa pessoa. Então, tipo, acho que eu tenho muito a ver com o Corinthians, com a torcida, que não para de cantar, não para de vibrar. É lindo demais de ver a Gaviões. É sangue no olho! E o Corinthians não é brincadeira, é o jogo da vida! E o Corinthians não é brincadeira! Sangue no olho! É o jogo da vida! O Corinthians não é brincadeira! Você vê os caras torcendo, rapaz. Parece que eles não têm nada. E é verdade, muitos não têm nada lá. O que significa jogar no Corinthians? Ah, rapaz, é demais. Quem não jogou no Corinthians tem que jogar. Porque é um negócio assim... Eu virei casaca, né? Hoje, se você me perguntar, eu sou corintiano. Não dá pra você jogar no Corinthians e torcer para outro time. Porque a torcida é um negócio assim... Aquela turma que fica lá naquele bando lá, eles vivem pro Corinthians, cara. Clube de maior torcida do maior estado do país não é pouca coisa. E não há jogador de futebol que tenha jogado no Corinthians que não diga de fato, a torcida do Corinthians é diferente, de fato, o Corinthians é diferente. Jogadores que jogaram no Flamengo que jogaram no Corinthians. Os primeiros corintianos eram chamados de corintianistas, né? Eles davam a própria vida pelo Corinthians e eles davam todo o dinheiro que eles tinham pro Corinthians. Porque esse clube aqui, ele não é um simples clube de futebol. Só que é uma energia que veio de outro universo. As pessoas vão lutando por essa causa que era impossível. Eu sou apaixonado pelo clube do Corinthians. Eu adoro o Parque São Jorge ali, cresci ali, sabe? Vivi momentos maravilhosos, conheci um monte de gente legal, momentos tristes, mas ali o clube, curti muito aquele clube. Eu acho incrível quando eu vejo aquela torcida cantando ao mesmo tempo, por muito tempo, com as mãos para cima, sem se cansar, vendo essa paixão, fazendo loucuras pelo time. Muito bonita a forma também com que eles cobram, quando precisa cobrar, porque futebol surpreende. Uma hora você tá bem, uma hora você não tá. Aí eu amo assim, vai Corinthians! A torcida do Corinthians sempre foi, em qualquer adversário, 10 por 1, 10 corintianos e 1 por adversário. A torcida do Corinthians, ela cresceu demais, sempre foi grande, mas ela cresceu demais devido a duas figuras, Roberto Rivelino e Vicente Matheus. O Vicente Matheus foi o presidente do Corinthians que talvez mais se identificou com a sua própria torcida. Por quê? Porque o Corinthians era um time do povão. Ele falava a linguagem do povo, ele se misturava com o povo. Então, consequentemente, é isso que ele ganhou o coração dos corintianos. Todo time tem o seu coração, mas nenhum foi tão bem representado como o do Corinthians pelo Vicente Matheus. O Sócrates, assim como o seu Vicente, representa esse corintianismo, representa ser corintiano. Não é sobre o número de taças levantadas. Ele deixa um legado que conecta os corintianos apaixonados como eu. Agora, a torcida tem que ter calma. Contratamos um jogador, estão entrosando. Hoje poderíamos ter ganho o jogo, não deu. O que podemos fazer? Mandar o pessoal embora? O Corinthians ele sempre foi muito pobre, né? Apesar de ter o Parque São Jorge, ter uma torcida imensa, o Corinthians sempre teve essa ousadia de gastar mais do que podia. Sempre teve essas dívidas, né? De acordo com a proporção da sua grandeza. Então o Matheus ele tinha que controlar o clube de uma forma muito rígida. Ele governava o Parque São Jorge como se fosse a própria casa, né? Tanto na economia, né, como no amor, né, que ele tinha pelo clube, que refletia de uma forma gigantesca e encantava a torcida do Corinthians. Qual que foi a relação do Matheus com a Fundação dos Gaviões? Muita. Nós éramos todos muito jovens. O Matheus nos apoiava. Nós não tínhamos muito recurso. Ele mais alguns, né? Nos apoiavam com pouco dinheiro. Se eu pegava pouco dinheiro, mas suficiente para a gente consertar um instrumento quebrado, fazer alguma coisinha que nós tínhamos. É o time do povo, é o Coringão,
Matheus, ele era radical, mas ele sempre foi um cara que deu abertura para a torcida, sabe? Não tinha informação, não tinha modernidade, nada. A gente precisava de um cara honesto, né? E o Matheus fazia tudo isso. Era como se a gente estivesse no poder. Outro candidato está oferecendo mundos e fundos, quando a situação do país não permite. Se levar a coisa direitinho, dá para levar a coisa à frente. Agora, se abusar, vai ficar devendo. Aí vão chamar o Vicente Matheus para voltar para pagar e aí já talvez eu já não volte mais. Isso daqui era o início da candidatura dele à presidência do Corinthians. O seu Vicente já estava, inclusive, fez a faixa, levou o time, eu acho que o time reserva do Corinthians para jogar com o Santa Cruz de Guaianazes. Foi uma coisa inédita lá, ninguém tinha feito isso. Ele aproveitou, botou uma faixa ali para divulgar a candidatura dele à presidência. Se eternizar no poder. E foi se eternizando. E aí chegou uma hora que ele não poderia mais ser reeleito. Então, o que ele fez? Ele botou a esposa dele, a segunda esposa, que era a Marlene Matheus, botou na presidência e ele como vice. Ele dizia para todo mundo que não ia ser candidato, porque ele não podia, tinha que fazer uma manobra judicial. Então, todo mundo se empolgou em ser candidato. Aí ele vem com a Marlene e ganha a eleição. Marlene Matheus foi presidente do Corinthians, porque ele não podia se reeleger mais e ele a elegeu. Dona Marlene era um instrumento de Vicente Matheus. Ela ficava muito irritada quando alguém dizia que ela tinha sido apenas uma figura decorativa na vida do Corinthians, né? Porque ela também era brava, impositiva. Mas não dá para você, conhecendo seu Vicente, achar que ela assinasse um papel sem que ele soubesse o que ela estava assinando. Estão vendendo esse clube consciente pela dívida. Este homem está no poder, vendendo tudo, jogadores, o que é nosso. Ele pouco está se importando com esse clube. Ele quer o bem-estar dele, aquilo que ele perdeu, o que ele gastou, ou que foi onde ele pôs o dinheiro. A Marlene tinha um grande poder de convencimento, um grande poder de persuasão também em cima do Matheus. E ele meio que era um cara de coração mole, né? Um bom coração. Muitas vezes ele escutava ela. Era uma estratégia para não dar o Corinthians na mão de qualquer um. Ele tinha o Corinthians como a joia dele. Ele queria tudo de bom pro Corinthians. Ele não queria que ninguém entrasse ali e roubasse o Corinthians. Ele não confiava em ninguém, ele confiava nele e na Marlene, na mulher dele. Ou de algum cara de dentro do Corinthians ali que ele conhecesse há muito tempo. Ela nunca tirou o protagonismo dele, nunca. Ela criava situações para que as pessoas o conhecessem. Sempre ele em primeiro plano. Mesmo quando ela foi presidente? Mesmo quando ela foi presidente. O protagonismo era dele. Não que ele cobrasse isso dela, viu? É uma coisa muito importante, porque tem homens que não gostam, que as esposas, na verdade, têm uma visibilidade maior que eles. Não. Pelo contrário, ele gostava. O futebol do Corinthians, como vai ser com Vicente Matheus na presidência? Tenho notícias de que está muito mal, está em desordem mesmo de uma vez aquilo, cada um faz o que quer, todo mundo tem secretária e uma série de coisas que não comporta isso no Corinthians, nem em clube nenhum. Uma vez cheguei lá no Parque São Jorge, era muito cedo quando eu cheguei. E eu fiquei observando, ele pegava uma pasta, falava, aqui tá caro, isso aqui tá caro, isso aqui pode ser, isso aqui... Ele falando sozinho, com ele mesmo, né? Aí eu perguntei, doutor, eu posso perguntar para o senhor, o que o senhor está fazendo, né? Ele falou assim, isso aqui
são gastos do clube. Aí eu vi lá, tinha borracha, lápis, tinha cloro de piscina, e ele vetando tudo. Ele falou assim, olha, o problema é o seguinte, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é do sócio. A pior coisa que existe é lidar com o dinheiro dos outros. E eu não posso gastar um dinheiro que não é meu. Olha que consciência, né? 6 horas da tarde no Parque São Jorge, todas as luzes apagadas, garrafa térmica que era trocava 3, 4 vezes por dia, era uma só por dia com café, e mais nada. Não é o que dizem que a gente tem mão fechada, não é nada disso. Quando está fora da realidade, a gente não paga mesmo. Como é que tá de grana o clube? Tem condições de contratar grandes jogadores a nível de seleção? Não, isso não tem. Em algum momento, ele deu uma afrouxada, vamos dizer assim, na exigência dele. Porque era tudo não, porque tudo envolvia dinheiro. E ele falou, bom, deixa eu pensar aqui. A cabeça dele só pensava assim, quanto isso vai me custar? O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer. Quanto vai me custar? O que isso vai repercutir? E naquela época, todo mundo ficava muito preocupado com o que as outras pessoas faziam ou pensavam, agiam. Ele gostava muito de baccarat, jogar baccarat. Tinha campeonatos. E os hotéis convidavam ele. Inclusive pagavam as passagens. Era a passagem e a hospedagem, refeição, tudo pago. Me lembro que uma vez nós fomos para ficar no cassino do Trump. Eles gostavam de jogar, né? Eles gostavam frequentavam o cassino bastante. Ele não saía da linha em nada, era tudo controlado. Ele sabia exatamente quanto que ele ia jogar, se podia, se não podia, que aquilo não passava. Eu estou dedicado ao Campeonato Paulista, estou em cima das coisas do Corinthians. Esporte Clube, Pavimentadora, Vicente Mateus. Um rolo compressor que é o carro-chefe de uma pavimentação, né? Sem ele não dá para compactar tudo aquilo. O rolo compactador. 2 pás e uma picareta que lembra muito o logo do Corinthians, né? Isso aqui é sensacional. A pavimentadora pavimentava ruas para as prefeituras, principalmente para a Prefeitura de São Paulo. Isso fez com que ele tivesse um grande número de funcionários e passou a ter realmente um bom patrimônio, né? E a gente até brincava, né? Era o único homem que se tornou pedra em dólar. Fizeram uma empreiteira de transporte de pedra. Então eram os irmãos Mateus. Em seguida, eles compraram uma terra que tinha pedra, lá em Guaianazes. E aí começou toda a família a se enveredar para esse ramo de atividade da mineração. Se deu tanto ao Corinthians que a pavimentadora fechou, a pedreira começou a apresentar problema. Então, a saúde financeira do Vicente, nesse tempo aí, ele passou a tentar cuidar da saúde financeira dele, da família. E recuperou, ele recuperou tudo. Mas ele se deu tanto para o Corinthians que ele prejudicou os próprios negócios. A propriedade era Rancho Vicente Mateus, então ele pôs o nome dele lá, era um rancho, tinha uns 2 alqueires, 3 alqueires, mais ou menos. Era linda a propriedade. Nossa, isso aqui tenho na mente como se fosse ontem. Tinha uns cavalos já preparados pra gente lá. Aqui, ó, Rancho Vicente Mateus, tá aqui. Filmaram. Ah, ele tá sentado, acho que tá com a minha avó aqui. Gente, olha, de chinelo. Quando você vê essas imagens do seu Vicente, qual a memória que vem? Toda a trajetória que ele teve, o que ele construiu, o respeito e a consideração que todo mundo tem, o reconhecimento do trabalho dele. Teve 2 filhas. 2 filhas, Abigail e Dalva. Como é que era a relação do Vicente com as filhas? Era muito dura, por quê? Porque era muito exigente e tinha que ser exemplo para as pessoas. Isso daí, naquela época, era muito
era muito cobrado, as pessoas se cobravam muito de como que você iria ser, como que o teu vizinho ia te ver. Ele falava, vocês duas no colégio, vocês têm que ser exemplo lá, entendeu? Exemplo aqui em casa, exemplo lá, onde vocês forem, vocês têm que ser exemplo. As duas eram muito podadas, muito rígida a educação das duas. E a minha mãe tinha uma personalidade completamente diferente da minha tia. Essa foto aqui é sensacional. Minha mãe, Dalva, ela nadava no clube e representava lá o time de natação. O seu Vicente também nadava. Ele está com um calção que eu acho que não era mais uma bermuda aqui. E ela participava e andou ganhando umas medalhas lá. Como é que era a relação da família com a Marlene? Era um tipo de competição porque a Marlene tinha a mesma idade da minha mãe e da minha tia. Então, era uma coisa meio, ela tá mais bonita que eu, alguma coisa assim. Era uma competição entre mulheres desse nível, assim. Naquela época era isso. Como é que ele reagia a isso daí? Ele reagia com muito cuidado e não sabia lidar com a situação. Marlene era espanhola também, então ela tocava a castanhola e dançava assim. Tinha os bailes lá no salão, em Guaianazes, ele ia lá, ficava junto com a gente. Ele gostava muito de futebol. Ia sempre numa festa, nos campos assim, e me levava minha mãe, meu pai, a gente ia assistir jogo. O campo do Corinthians era tudo aberto, não tinha nem muro. História. Hoje faria parte de um passeio turístico dentro do clube, ir lá na fazendinha e ver como ela era, porque o campo do Corinthians, ele tem o formato e o jeito do campo do Fulham da Inglaterra. É aquela coisa. O Corinthians tinha uma influência inglesa. Então aquele estádio foi feito como eram os estádios da Inglaterra, sabe? O estádio do Fulham, hoje você olha, né, a parte de lá, quando passa o jogo, é a fazendinha. A fazendinha era daquele jeito, madeira, sabe? Cara, e o Sr. Vicente Matheus jamais iria destruir aquilo lá. Ele é tão fantástico que ele ajudou o Corinthians até com o próprio presidente militar, o Geisel, né, conseguindo o terreno de Itaquera. Né, foi ele que conseguiu o terreno do estádio do Corinthians. Onde hoje é o estádio? Exatamente. Ele conseguiu o terreno? Ele trouxe o Geisel aqui para assinar a concessão do terreno. Apesar dele errar as frases, né? Apesar de ser esse folclore aí que ele criou com um bordão, com bordões, ele tinha um grande poder de convencimento. Então o Geisel foi recebido aqui no Parque São Jorge, assinou a concessão do terreno de Itaquera e foi uma concessão desse terreno aí que anos depois virou o estádio do Corinthians e a abertura da Copa do Mundo. Ele preferia muito mais ser presidente do Corinthians, governador ou presidente da República. Quer dizer, aí é a importância que o corintiano dá para o cargo, né? A gente sempre tem o brinquedo dentro do folclore de que é o terceiro cargo mais importante do país, que é o presidente, governador do estado e ser presidente do Corinthians. Essa era a ordem. Ele sempre dava um jeito de enrolar os militares e não sair nem para deputado estadual, federal e sequer para senador, né? Que todo mundo queria que ele saísse. Ele era muito esperto, porque ele conseguia as coisas na base da política. Ele poderia ter sido prefeito, governador, poderia ter ganho facilmente se ele quisesse. Só penso no campeonato, no Corinthians, e fora a federação, CBF, CND, essa coisa toda, para nós nem lemos, perdemos tempo com isso. O que nos interessa é o Corinthians. O Matheus, ele tinha uma característica da época dele.
ele dava um grande valor para a bilheteria do futebol. Ele dizia, o Corinthians tem que se preocupar com a bilheteria. Domingo tem jogo, eu estou com a bilheteria lá, cheia, com esse dinheiro eu pago todas as contas que eu tenho que pagar. E é verdade. Pagava? Pagava. A bilheteria, ela sustentava o clube. O clube era um clube mantido pela bilheteria do futebol. Por isso a obsessão pelo estádio? É isso. É isso. Ele queria um estádio grande, maior do que o Morumbi, porque ele pensava com a cabeça da bilheteria, né? Então, era o que fazia ele, o dia a dia dele. O Matheus era um apaixonado pelo Corinthians, pela torcida, e ele sempre falava, né? Compra que a torcida paga. Porque o Corinthians, se ele tiver um grande time, a torcida paga, a torcida consome. Pode investir que a torcida do Corinthians, ela te dá o retorno. Ele tentou construir um estádio para 200 mil pessoas, né, nos anos 80. Ele já tinha viabilizado todos os procedimentos. Mas eu acredito que o Corinthians ele era retalhado pelos poderes municipais e estaduais por conta do Pacaembu, né? A prefeitura viu o Pacaembu como algo que o Corinthians jogasse lá e no momento que o Corinthians pudesse parar de jogar lá ia ser um problema para o poder municipal. Pacaembu vai ser por nós um pouco esquecido, porque a nossa casa futuramente será aqui na Zona Leste. E bye, bye, Pacaembu. Mas o Pacaembu sempre ficará na história. Mesmo que nós logo possamos ter o nosso estádio, que já vamos ter aqui na Fazendinha. Ele queria construir lá o Mateusão, um estádio para 200 mil pessoas. Se tivesse algum desejo, era esse, ter o estádio. E ele vinha se articulando com a prefeitura, com o governo do estado, para que o governo do estado, a companhia do metrô, por exemplo, estava chegando lá em Itaquera. Então, a companhia do metrô chegou lá em Itaquera, qual vai ser o nome da estação? Já definiram que ia ser Corinthians. Já definiram, por causa da Zona Leste. Olha, ele podia ter deixado um patrimônio espetacular, mas naquela época ele queria construir um estádio muito grande para a torcida do Corinthians. E ele podia ter deixado esse legado, mas ele preferiu não deixar porque ia sair muito caro. E todo clube que se propunha a construir um estádio naquela época, sem um patrocinador, não tinha nem ideia de patrocinador, alguém que bancasse, né, pedir para um banco, né, chegar lá e cobrir a despesa, depois dividir name rights, essas coisas. Não existia isso. O clube tinha que pagar do bolso. A torcida paga, faz, Matheus, que a torcida paga, mas não deu como fazer, né? Era um estádio muito grande, muito caro, né? E ninguém fez. Eu fui num evento, acho que era uma marca do Corinthians lá, que tava o seu Vicente e a dona Marlene, né? E eu fiquei com eles ali conversando e a dona Marlene falou assim, Vicente, ele tem que ser o novo presidente do Corinthians. Ele, o Casagrande, tem que ser o novo presidente do Corinthians. Nasceu lá dentro, cresceu lá dentro, jogou, sabe tudo do Corinthians. Assim, eu dei risada, né? Mas assim, é porque ele não queria dar o Corinthians na mão de qualquer um. Era aquele negócio de corintiano mesmo. Ele confiava em quem tinha nascido dentro do Corinthians. E a dona Marlene também. Ele gostava muito de poder? Todo homem que é inteligente gosta do poder, né? Gosta de afirmar, né? Mesmo a gente que convivia com ele, na casa dele, isso, aquilo, ele sempre foi um homem muito firme. Como eram os homens antigos, né? Firme, eu mando, eu sou o dono, eu faço. Sempre foi assim. Eles podem estar tranquilos, que o que for justo será feito, não tenha dúvida. Ele tinha hora, cara, que ele até irritava com a gente por defender tanto o clube. Ele era uma figura, cara, ele ficava bravo. Ele ficava bravo. Se eu sente, quando ele ficava bravo, o nariz dele parecia o nariz sabe, uma bola vermelha, cara. Puta, era mó barato. Quando ele ficava nervoso, o nariz dele, não sei como que acontecia isso, o nariz dele caía sobre a boca. Então, quando a gente leva para ele ver o nariz assim, meio caído, ninguém chegava perto, porque aí ele tava bravo.
Eu era diretor da revista Placar. Nós demos uma página cujo título era Matheus, o Libertador, saudando o fato dele ter enfrentado a Federação Paulista de Futebol. No ano seguinte, nós fizemos uma matéria em que se dizia, em última análise, fora Matheus, já deu para você, está na hora de sair do Corinthians. Ele me telefonou, me convidando para ir à casa dele. Ele queria conversar comigo. Eu fui, sabendo que ia ouvir lamúrias. Entrei na casa dele. Ele olhou para mim e falou assim: ô Juca, você sabe que eu só tenho filhas. Você é o filho homem que eu queria ter e não tive. Olha que malandro. É seu filho homem que eu não tive, que eu queria ter. Deixa eu te mostrar uma coisa. Me levou a uma sala na casa dele, enorme, casa dele, no Tatuapé, com um quadro. Ele tinha enquadrado aquela página de Placar, o chamando de Libertador. Você que me chamou de Libertador, agora diz que eu tenho que ir embora do Corinthians. Eu falei, senhor Vicente, tudo tem começo, meio e fim. Já foi o seu tempo, senhor Vicente. O senhor já fez o que o senhor tinha que fazer pelo Corinthians. Não. Como é que o Matheus reagia a essa perda de poder? Ele não gostava. Ele não gostava. Ele não gostava porque ele levantava pensando no Corinthians e ia dormir pensando no Corinthians. Dizer que você vai fazer uma limpeza. Se tiver errado, vai... Se tiver errado, não tem filho, nem filho de pai, de papaizinho, não tem nada disso, não. A pessoa chega numa certa idade, ele sente falta daquilo ali. E ele não era aquele presidente que ficava indo toda hora em programa, só queria dar entrevista. Não, ele era um presidente que realmente trabalhava dentro do clube, né? Chegar onde ele chegou, presidente de um dos maiores clubes do Brasil, uma pessoa respeitada num país inteiro. Você perdeu o poder, né? É difícil você... Ainda mais que ele chegou, tudo isso já com uma idade bem avançada, né? Qualquer pessoa tem o poder que ele tinha no clube e depois você vai, entre aspas, sendo esquecido por aquilo que você fazia, é difícil de qualquer pessoa aceitar. O que ele errou? Ele errou em não saber parar. Que é uma coisa pouquíssimos sabem, né? Se há uma coisa que o Pelé também ensinou para as pessoas, foi a hora de parar. Vou parar deixando saudade. Vou parar deixando o gosto de quero mais. Né? Não vou permitir que as pessoas testemunhem a minha decadência. Inevitável. Né? Ele não soube fazer isso. Ele não queria largar o Corinthians. Bom, mas às vezes a gente faz as coisas que é obrigado a fazer. Quando você se perpetua no poder, uma hora você cansa. E uma hora a torcida também cansou um pouco, né? Nós chegamos a fazer enterro, chegamos a fazer um monte de coisa. Mas a Gaviões não tem essa amizade, né? A função da Gaviões é cobrar, independente de amigo, independente do que seja, né? A ideia nossa é sempre ganhar título e fazer o Corinthians melhor. Então, se você olhar, todo presidente que passa, a gente durante o ano tem 8 ou 10 motivos para cobrar o presidente, sabe? E a gente fazia isso com o Matheus também. Agora, a torcida tem que ter calma. Contratamos um jogador, estão entrosando. Hoje poderíamos ter ganho o jogo, não deu. O que podemos fazer? Mandar o pessoal embora? E aí a torcida começou a culpar ele, né? Começou a xingar ele, né? Gritar, fora Matheus, o Corinthians não é seu. E ele lá dentro do ônibus querendo saber o que estava acontecendo. Talvez ele não estava entendendo que era uma gritaria, uma chuva, né? E ele falava, pô, o que estão falando? Mas e a gente entendia o que estavam falando, né, a torcida. E a gente falou, não, senhor Matheus, vocês estão agradecendo o senhor pelo Corinthians, tal, pelo que o senhor está fazendo, tal. E ele todo contente. Como é que seria o Vicente Matheus, presidente do Corinthians, hoje em dia? Ah, ele ia sofrer muito, hein?
ele ia sofrer muito. Por quê? Porque hoje o futebol virou um grande negócio, né, cara? Virou um grande negócio. Hoje são 5, 6 tomando conta de um atleta. Já pensou Vicente Matheus conversando com 5, 6 caras a respeito de um contrato de um atleta? Ele não gostava de discutir com uma segunda pessoa. Ele gostava de ficar com o atleta na salinha dele. Certamente o Corinthians não teria a dívida que tem. Certamente o Corinthians não enriqueceria os dirigentes do Corinthians como enriqueceu de uns anos para cá. Primeiro que ele ia pôr o dinheiro dele para já ajudar a diminuir. E depois ele ia trabalhar sempre em função de diminuir a dívida e fazendo um time bom, que o Matheus sempre tentou fazer grandes times no Corinthians. Ele é daquela geração que era mão de ferro, né? Que assinava o cheque, ele mesmo contratava, isso. Eu acho que o tempo mudou. Ele pediu tanto dinheiro assim, presidente? Está um pouquinho alto. Futebol não tem condições de fazer esses contratos assim. O futebol de hoje é um custo muito alto. O que se ganha hoje no futebol é muito alto pelo aquilo que o clube arrecada. E hoje a saúde financeira do clube muitas vezes é deixada do lado. Não somos culpados de nada. Esses homens mascarados que estiveram lá é que são os culpados. Deixaram o clube nessa situação. Vocês ainda nem sabem de nada do que acontece lá. Todo dia aparecem contas e mais contas. Ele falava para você assim, ó, amanhã eu vou te dar isso aqui. Aí você podia acreditar que ia acontecer, entendeu? Não é como a ocasião de alguns dirigentes que prometiam uma coisa e não cumpria, né? Ele tinha palavra, né? Tinha palavra, é isso aí. Qual que é a principal memória que você tem dele? A memória que eu tenho dele é das brincadeiras dele, né? De ele chegar no vestiário, brincando com todo mundo, né? Brincando com um, com o outro, né? Dando risada. Então, essa é a memória que a gente marca, assim, dele. Eu tinha uma identidade muito próxima com o Sr. Vicente por causa da minha maneira sincera de ser, né? Ele de uma forma turrão, que a gente também depois, com o tempo, passamos a entender, né? Que ele brigava pelo clube e a gente brigava para nós mesmos, né? É um grande presidente. Se todos tivessem a moral e a dignidade que ele teve, com certeza ele teria um mundo melhor. Aprendi a ser atleta, pai, avô, homem, tudo dentro desse clube. Gostaria que a gente tivesse mais pessoas assim como o Sr. Vicente para aconselhar, né, nos dias de hoje, né? Ele te dava muito conselho? Bastante. Tipo Mas como? também pegava no pé pra caramba. Ele sempre foi um cara decente, né? Ele vivia pro clube, né? Ele chegava ali 7 horas da manhã, ele já tava com... O carro já estava lá no escritório, ele sempre conversava comigo, que eu era o 12º jogador, né? O talismã da Fiel. Pô, então isso é gratidão, né? Ele era um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa e era um cara que conversava demais com a gente. Os anos finais do Sr. Vicente, você se lembra como é que foram? Me lembro, e me lembro com tristeza, porque ele chegou a padecer um pouco. Ele tinha psoríase, ele tinha alguns problemas, psoríase, problema de pele, né? Mas eu já estava afastado da pavimentadora há alguns anos. E aí eu acabei indo só visitar ele no hospital. Depois de um mês, ele acabou falecendo. Nem isso. 15 dias depois, ele faleceu. A perda do poder afetou o emocional, a imunidade, a saúde. Então é um processo, Ele morreu numa terça-feira de carnaval e chovia muito também. Quando saiu o carro fúnebre, lado, todos, muita gente correndo com tarja preta no braço. Foi uma coisa foi emocionante a homenagem que fizeram espontaneamente para ele quando foi o enterro dele.
Pena que isso ele não viu, né? Uma pena que ele não viu o quanto ele era querido. Qual a lição de vida que o Vicente Matheus deixou à senhora? São muitas. Em primeiro lugar, o amor e honestidade. É o que vale, o que falta hoje em dia para o ser humano. Você tem orgulho do seu avô? Muito orgulho. Colaborou muito com essa instituição que é o Corinthians. E de uma forma que eu gostaria que outros tivessem tido a mesma oportunidade, os outros dirigentes aqui do clube tivessem tido essa mesma visão do seu Vicente de não se beneficiar do clube, mas sim prover o clube do que fosse necessário. Foi o que ele fez. Hoje, fiquei lá das 9 horas da manhã até as 3h30 da tarde. Fui até em casa um pouco, voltei, vim de lá para cá sem jantar. Então, estou cuidando do Corinthians todo, não o futebol só. O fato é que ele acabou determinando que quem manda no clube é o presidente e o presidente tem que ser correto o tempo todo. O cara para tirar o chapéu, viu? Eu gosto de ver pessoas que vencem na vida. Sabe, a pessoa que você admira e que, de repente, essa pessoa vence na vida. E o Vicente Matheus era um cara desse. Você já pensou no Corinthians sendo campeão do mundo, presidente? A gente está pensando, porque tudo pode acontecer, não é? Depois do Vicente Matheus, não teve ninguém que foi presidente do Corinthians apaixonado pelo clube. Clube, Parque São Jorge, sabe? Não é clube o Corinthians Futebol. Clube ali, a parte social do clube. Ele adorava passear pelo clube. Ele adorava ficar andando no clube, porque ele era apaixonado pelo clube. O Matheus representa tudo, né? Tudo que falar do Corinthians, eu acho que o Matheus é um presidente que vai ficar realmente marcado na história. Pode passar anos e anos e anos, o Matheus vai estar lá. Faltava isso aqui, que graças a Deus ele veio. Ele não tinha a melhor formação acadêmica, ele não tinha as melhores ferramentas de gestão. Futebol, sim, tinha muito de amadorismo. E ainda assim ele entregou muito. E ainda assim a gente está aqui agora conversando sobre ele. Se a gente está aqui agora, depois de tanto tempo conversando sobre ele, é porque ele deixou um legado importante. Definir Corinthians não é sobre o número de títulos, definir Corinthians não é sobre as vitórias. Definir Corinthians e ser presidente do Corinthians é entregar o que o corintiano espera. Entregar esforço, entregar resiliência, entregar energia. O seu Vicente entregava muita energia. Foi quando eu disse que não tinha mais nada a pedir a Deus. Por nada, por saúde tinha, bem-estar na vida financeiramente também estava. E aquilo que aconteceu depois de tantas lutas que a gente chegava perto e não conseguia, eu disse, não tenho nada mais a pedir. Então, para mim, aquele dia foi o dia mais feliz e o maior agradecimento que eu fiz a Deus foi naquele dia. O Corinthians é uma causa impossível. O Corinthians é um clube de várzea, entendeu? Que nasceu do nada, né? Pela força do povo, e se tornou uma potência, entendeu? Não tem como você pensar um Corinthians sem o Matheus ou um Matheus sem o Corinthians. Eu acho que o Vicente Matheus ele deixa um legado, dizer o seguinte, olha, eu sou desse jeito, não escondo de vocês quem eu sou, e ainda assim vocês estão do meu lado. E nós temos uma questão em comum, que é o chamado coração corintiano. Vicente Matheus é o melhor presidente que o Corinthians já teve. Foi o maior presidente da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Sou o Papai Noel do Corinthians, sou. Ele foi o mais apaixonado presidente por um clube no mundo inteiro. Não teve no mundo inteiro um presidente mais apaixonado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista como o Vicente Matheus. O sorriso de Vicente tem brilho de vencedor. Se fez amado do povo que sabe do seu valor. Por isso, terceiramente, é que devo te dizer,
Cantar falando em Vicente é coisa que dá prazer. Por ele canta o lixeiro, por ele o engenheiro chora, por ele a torcida briga, por ele eu toco a viola. Custe o que custar, nós vamos fazer o que puder. O que nos interessa é o Corinthians.